tive uma aluna na faculdade de teologia. Eu estava dando aula de hebraico, em alfabetização em hebraico. E eu estava explicando o símbolo de cada uma das letras hebraicas. Por exemplo, o Aleph significa touro, Beit significa casa, Gimel significa pé, né? E fui mostrando essas simbologias. Aí eu falei, cara, o Aleph significa touro, representa força, o Beit significa casa. Então você une o Aleph e o Beit, você tem o touro e a casa, ou seja, a força da casa. O que é Aleph Beit? É Av, que é a palavra pai. Então o pai é a força da casa. Eu estava dando aula assim, mostrando as letras hebraicas, cada uma tem um conceito, e quando você une conceitos, você traz a ideia das palavras. E aí, no final da aula, uma senhora veio falar comigo, uma senhora que depois virou, né, uma pessoa com quem eu aprendi muitas coisas dessa parte. Ela falou assim, professor, eu entendi tudo que você falou. Eu falei, que bom, né? Ela falou, sabe por que eu entendi? Porque eu fui uma das maiores cabalistas do Rio de Janeiro. Ô, louco. E tarólogas também. Então ela começou a me ensinar, aí o que eu nunca tinha parado para estudar, a equivalência das letras hebraicas, as 22 letras hebraicas com os 22 arcanos maiores do tarô. Como é que era a mesma ideia. Com a árvore da vida também? Com a árvore da vida da Kabbalah. Então, mas lembrando, essa senhora era uma senhora que foi uma das líderes da Kabbalah no Rio de Janeiro e das tarólogas, mas ela se converteu ao cristianismo. Essa senhora foi me contando várias das experiências espirituais dela, assim, diferentes. Por exemplo, ela tinha um mentor lá no Rio que o cara fazia bilocação. O cara conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Apesar de que a física diz que aparentemente isso é impossível, mas na verdade ele não estava em 2 lugares ao mesmo tempo, ele fazia uma projeção da consciência. Por exemplo, nos anos 80, ela chegava cedo na casa do cara para poder ter aula com ele, e ele falava as notícias todas. Ele chegava e falava para ela, olha, ela pegava ele acordando. A banca de jornal não estava aberta ainda. E ele conversando com ela, estava lendo o jornal lá embaixo na banca. E ele falava, a capa do jornal Globo hoje é essa, a notícia é essa, tal, não sei o quê. Vai lá conferir. Ele ia lá e conferia, estava idêntico. Ô, louco. Entendeu? O cara conversando com ela conseguia estar com a consciência lendo o jornal. Ela disse que em Maricá, no Rio de Janeiro, tinha um cara que ele estudou profundamente o que lá na Índia se chama de Tattva. Escreve Tat-W-A, Tattva, ou Tattva. E através desse conhecimento, o cara conseguia projetar seres. O cara conseguiu, através da magia... Que existiam? Não, que ele do nada. Ele projetou um Doberman, eu acho, um Rottweiler, que era o cachorro que tomava conta da casa dele. Esse cachorro não existia, ele projetou através da magia. E as pessoas viam? Viam, então o cachorro tomava conta da casa. E aí, se você conecta isso com a história do Thomas Green Morton, o Thomas Green Morton, ele projetou um casal uma vez, esse casal andava com ele no Rio de Janeiro e dirigia o carro para ele. O casal não existia, o casal evaporou depois, sumiu. Ele que projetou esse casal. Vai na linha do que esse Grant Morrison tava falando, né? Ele falou que a menina encontrou com a mulher que ele projetou lá na Califórnia, né? Era mais ou menos essa história, né, que você falou, né? Então, para quem conhece um pouco essa dinâmica, lembrando que a gente abriu a caixa de Pandora aqui, soltamos o Curupira, o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça. Mas são histórias que... Circulam, e se você não acredita ou você acha doideira, veja como uma alegoria, mito, né? Um folclore. Que nem a minha história com as bolas de fogo que foram me acompanhando lá em Terra do Fogo. Se você não acredita, você não tava lá, eu sei que eu vi. Não sei o que é. O que é, mas você teve essa experiência. Então, E essas experiências te acompanham pela vida inteira, né, cara? É uma sensação estranha, né, quando você vê um troço assim. Parece que a realidade, ela foi pausada, Parece né? que por breve... No caso, lá foram minutos. Parece que os mundos, eles se cruzaram. Se chocaram. Aí depois você fala, o que é que eu tô vendo? Aí você não tá vendo mais, e fala, tá, voltou a linha do tempo, a realidade normal. É meio falhas de Matrix. Mas ela tava dormindo. A menina tava dormindo. Porque... que eu tava realmente com medo. No meu caso... Senão eu pararia, acordaria ela, vamos ver. Hoje eu faria isso. Mas na época, pô... Num lugar estranho, à noite, de madrugada... Você não teve esse ímpeto, né? Medo de ser uma coisa também te seguindo. A experiência... Algumas das experiências que eu tive nesse sentido foram tão impactantes que eu pensei, cara, será que eu inventei isso?
Será que eu imaginei isso? Ou será que minha mente não me enganou? Ela projetou. Só que tinha gente junto, né? Eu sempre... Eu tento, né? Eu tava no carro com a minha família, minha esposa e os 2 filhos. Eu sempre tento ficar conversando com eles de novo. Você viu isso também? Eu já te contei uma história. Eu acho que pra você eu não contei. Eu contei aqui em outro episódio. Se eu já te contei, você me avisa, eu nem conto de novo, mas... Eu sempre tive um sonho... A galera não ouviu. Tem um sonho recorrente com uma cadeia de montanhas. Te falei sobre isso? Desde criança. Acho que não. Cara, nunca vi em filme, não achava em nenhum lugar, procurava foto. Deve ser da Suíça, deve ser no céu. Via aquela cadeia de montanhas e ficava lá. Uns sonhos que eu tava lá vendo aquela cadeia de montanhas. Não sabia o significado, mas eu sabia que um dia eu ia ver essa cadeia de montanha. Parecia que era alguma coisa do futuro, que não aconteceu, porque não me lembrava no passado. Uma prévia de algo que ia acontecer. As mais próximas que eu via eram quando eu via umas fotos da Cordilheira dos Andes, lá em Atacama. Até que um dia eu combinei com a namorada da época, a gente foi de carro daqui até o Atacama. Pô, disposição, hein? Pô, eu adorava Quantas horas, mais ou menos? Não, dias, né? Vai parando. Baldeação, né? Isso, 36 dias a viagem inteira. Caraca. Eu rodei o Chile inteiro de carro. Maneiro, hein? Só que eu falei, cara... Não viu umas paradas estranhas, não? Assim, outras bolas de fogo? Não. Nessa época eu não tava muito ligado nessas paradas. Não olhava muito pra cima. Não. Mas fala aí, desculpa te interromper. Aí eu achei que nessa viagem, eu tenho a sensação que eu vou encontrar essa cadeia de montanhas. E um dia, numa das expedições, eu encontrei um grupo de, sei lá, 14 brasileiros que estavam naquelas... Um monte de expedição, um monte de carro preparado. Eles convidaram a gente, vai daqui até não sei aonde, vai com a gente, naquele monte de carro. E aí, de repente, eu vejo uma cadeia de montanhas lá que é muito parecida, mas não era. Porque tinha um formato muito específico, era um ângulo específico. Falei, bateu na trave. Né? Bateu na trave. Só que aí, na noite, eu sonhei com essa mesma cadeia de montanhas e era a mesma que eu sonhava. Ou seja, o meu sonho não era do que eu tava vendo, mas era o sonho que eu tive a partir do que eu vi. Você entendeu? Entendi. Você viu e projetou. Porque a minha lembrança não é igual, não é fotográfica. Se eu for ver na câmera o que eu filmei, não é igual que eu sonhei. O cérebro, ele é diferente. Ele ajusta. O que eu lembrei daquela tarde... Entendi. Que é sua emoção, a luz que você achava que estava mais avermelhada, sei lá. Às vezes até produziu o clima, a atmosfera, o cheiro, exato. As sensações. Né? Aí eu falei, cara, eu vi essa montanha, mas não no era sonho. Como ela aparece aos olhos carnais, mas é a projeção que sua consciência fez a partir dali. E aí eu fiquei em paz. Foi um déjà vu. Né? E eu fiquei em paz a partir daí. Falei, porra, isso resolvi. Encontrei a cadeia de montanhas. Pois é. Isso lembrou uma história que o Rony Vernet conta. Que ele estava numa cadeia de montanha no deserto, e aí, à noite, eles fizeram algumas imagens, aparecem umas entidades na imagem. Entidades ou luzes? É luzes, mas num formato de corpo, assim. Caramba. O que é esse Lucifer Telescope aí? Esse é legal pra caramba, cara. Aí é aquele livro que você falou que a capa é tosca, que é o Exovaticana. Que é o Lucifer, é uma... Lucifer é o nome da lente. E é uma cifra, né? Uma abreviação. Que o L é light, aí LU é light under... light under frequency não sei o que e tal. Que é aquela história que o Vaticano tem 2... Isso é verdade, o Vaticano tem 2 observatórios espaciais. Isso é fato? Isso é fato, eu visitei um. Fica ali nos arredores de Roma, no Castelo Gandolfo, na rua Antônio Gramsci. Nome da rua. Só. Eu sei o nome da rua, que eu tirei uma foto e achei curioso, né? A rua do Observatório Espacial do Vaticano se chama Antônio Gramsci, né? Então, ali no Lago Gandolfo, né? Você tem um lago, que na verdade o lago é a boca de um vulcão que tá alagada, virou um lago, né? Então, Vilela, ali tem um observatório, que é o mais antigo, que o Castelo Gandolfo, ele tem esse nome porque ele tá ali no Lago Gandolfo, e ele tem a casa de verão dos papas. E ali tem o observatório espacial. Obviamente, comandado pelos jesuítas, né? Assim como no livro do Dan Brown, Anjos e Demônios, você vê que são os jesuítas que estão lá no acelerador de partícula, né? No CERN. E aí tem aquela grande conspiração. Aí, ó, o Castelo Gandolfo com o observatório. Bonito, legal pra caramba, cara. E olhando assim não tá dando pra perceber, mas isso fica no alto, né? O lago é no fundo, como se fosse na boca ali do vulcão, né? Cara, é um lugar paradisíaco. É louco, assim. E tem uma praiazinha também com areia. Lá embaixo tem praia, você pode ficar ali pegando sol. Pô, sensacional.
E eles têm o outro observatório que fica nos Estados Unidos, o Vaticano, que é o observatório do Mount Graham, que é um monte que tem no Arizona. E lá no Observatório Espacial de Mount Graham, no Arizona, eles têm uma das lentes mais avançadas do planeta. O Vaticano tem um dos observatórios espaciais mais avançados do planeta, melhor que muitos da NASA. E o nome da lente é Lúcifer, o que é estranho pra caramba, muito, né? Estranho. E aí, se você pega o livro Exovaticana, em que o Thomas Horn e o Chris Putnam fizeram a investigação, eles entrevistaram um dos jesuítas lá, que é o responsável pelo observatório do Arizona, que é o padre Funes, né, e o Giuseppe Tanzella Nitti. Eles falaram, nosso telescópio, nossa lente, nós conseguimos ver o profundo do espaço e nós conseguimos ver até outras dimensões e os seres que nelas habitam. Olha o que o maluco mandou. Olha o livro aí. Olha lá o Exovaticano. A capa meio... Já tem a frase ali, né, do Giuseppe Tanzella Nitti na capa, né? Ele falando... Petros Romanos, Projeto Lúcifer e Vaticano. O plano do Vaticano, o incrível, astonishing, né? O surpreendente, né? Incrível plano do Vaticano para a chegada de um salvador alienígena. Pois é. O autor do livro é o Thomas Horn, mas ele contratou um investigador particular para caçar os documentos. Então ele mandou o cara atrás dos documentos, ele bota a nota de rodapé de tudo que ele cita. E eles foram ao Vaticano, entrevistaram jesuítas e tal, foram no Mount Graham, no Arizona. Tem vídeos disso, né? Infelizmente o Thomas Horn já faleceu e a história dele é extremamente misteriosa. Lembra muito a história do John Wick. Ah, é? Sabe por quê? Mataram o cachorro dele. Não, acho que só não tem o cachorro, o resto é parecido. Eu não tinha visto o John Wick ainda, e eu fui conversar com um amigo meu sobre esse Thomas Horn, né, esse cara, que ele gosta pra caramba de batalha espiritual também, o Pepeira, né, ele é dessa área. E aí eu falei, pô, cara, o Thomas Horn, ele saiu o livro The Lost Symbol, do Dan Brown, sim, o símbolo perdido, e o Thomas Horn começou a citar uma história, assim, de bastidores, né, que a gente nunca vai saber se é verdade ou mentira, que o Dan Brown, ele estava revelando segredos muito profundos da maçonaria, e os caras deram uma enquadrada nele. Falaram, isso aqui não dá pra tu botar no livro, não. Ele recebeu uns recados. A gente não sabe se isso é verdade. Mas o Thomas Horn, o que ele fez? Ele decidiu escrever um livro contando as partes que os caras mandaram não contar. Então ele publica um livro chamado Apollyon Rising. Entendeu? O subtítulo do livro acho que é The Lost Symbol Found. O último símbolo, o símbolo perdido encontrado. Encontrado. Entendeu? E o que acontece? O cara revela umas paradas que o maluco não tinha revelado. Meteram fogo na casa dele. Lembra do John Wick 2? Que os caras explodem. Olha lá, ó. Apollyon Rising 2012. The Lost Symbol Found and the Final Mystery of the Great Seal Reveals. Esse cara adorava subtítulos gigantescos, né? Você percebeu, né? Então o livro é Apollyon subindo, né? Ascendendo, a ascensão de Apollyon. O símbolo perdido encontrado e o mistério final do grande selo dos Estados Unidos. O grande selo, The Great Seal dos Estados Unidos, é aquilo ali que tem a pirâmide com o olho que tudo vê, né? A parte da frente do selo é a águia segurando as flechas Onde tá esse selo? Tá na nota de $1, né? Ah, tá. Na nota de $1 tem a parte da frente e a parte de trás. Porque a galera fala assim, na parte de trás da nota de $1 tem a pirâmide. Não, na parte da frente de trás da nota de $1 tem o grande selo dos Estados Unidos. A parte da frente é a águia, a parte de trás é o olho que tudo vê com a pirâmide, tá? Então, ó, pareceu $1. Aqui tem a galera, né, dolarizada, né? Aqui Essa é a parte, é o verso do selo, entendeu? Do Great Seal of the United States. Pirâmide com olho e a águia. Na verdade, acho que eu falei errado, né? A parte da frente e de trás do selo estão na parte de trás da nota. Os dois estão na parte de trás da nota. A frente e o fundo do grande selo dos Estados Unidos. Então, ele interpreta esse segredo. Ele diz que ele foi mais fundo do que o Dan Brown. E primeiro, o que aconteceu? Meteram fogo na casa dele. Os caras estão falando que Apollyon é citado no livro do Apocalipse. Exato. Apollyon e Abaddon. Abaddon. Sovaco e Axila também, que é o mesmo personagem. Tá. Apollyon é em grego, do deus Apolo.
E Abaddon vem da palavra hebraica para destruição. Então é o destruidor. Entendi. Né? E aí o cara fala, pô, mas Apolo é o destruidor? Sim. A palavra polêmica, né, vem de Apolo. Polêmica é disputa, guerra. E porque o Apolo também, além dele ser o deus da luz, da iluminação, das artes, né, da música, o Apolo também é o deus da morte súbita e da destruição, tá? Para quem não sabe. Por isso que a Bíblia chama o destruidor de Apolion também. Entendi. Né? Então, cara, primeiro botaram fogo na casa dele. Tá. Depois cortaram os dedos dele, maluco. Ah, o pessoal Lembra? bonzinho, é. Lembra do John Wick? Não, o dedo não tem nada a ver. Cortaram o dedo do John Wick, pô. Do John Wick? É. Acho que ele teve que cortar o próprio dedo. Será, cara? Vê aí, eu pode, não lembro não. Pode pessoal pegar aí. da Juchete ajuda aí. Cortaram. Ah, é que você assistiu faz pouco tempo, né? Faz pouco Eu tempo. assisti faz muito tempo. Faz pouco tempo e assisti por causa do meu amigo Pepeira aí, que falou, cara, tá tudo ali. Outra coisa que tem tudo a ver com John Wick. Ele tava dando uma palestra, esse Thomas Horner, antes dele morrer, obviamente. E aí chegou um cara pra ele no final da palestra, depois que ele tava... Porque o que ele fazia? Esse maluco lançava 2 livros por ano, às vezes até 3. Os caras estão falando do Lula, não estão falando do Lula, perdeu o dedo, estão falando do John Wick, cara. E do Thomas Horner. Ah, falou, cortaram sim. Cortaram sim. Cortaram, pô? É. Na verdade, eu acho que ele que teve que cortar. Cortaram no 3, estão falando. No 3? É. Eu acho que ele tirou o dedo mordendo, mano, se eu não tô enganado. Putz, é mesmo, cara? Acho que ele lá. mordeu. Mano, é no 3 ou no 4? Eu Ele não sei ficou agora. faltando um dedinho ali. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele desobedeceu, É. entendeu? O cara falou, você sabe, né? Tem Yakuza também, né? Yakuza Tem. também não corta dedo? Corta também. Yakuza ali é Illuminati total também, né? Pra quem quiser. Sério? Tem Illuminati lá? A máfia e Illuminati é tudo parente, né? São filiados. Tem uma genealogia, né? O Adam Weishaupt, na Bavária, é o pai dos Illuminati, né? Ele cria a Ordem dos Iluminados da Bavária lá no dia 1º de maio de 1776. Que é o que tá nessa pirâmide aí que a gente tá vendo, né? A pirâmide, essa da nota de $1. O que tem? Tá escrito aí, ano 8 chapters, novos autos secloram, ano de início da nova ordem mundial. E tem algarismos romanos de 1776. Só que a galera acha que é dia 4 de julho de 1776 que é a independência americana, mas não é. É o dia 1º de maio de 1776, quando na Bavária a Ordem dos Illuminati foi criada pelo jesuíta Adam Weishaupt, né, professor de Direito Canônico da Universidade de Ingolstadt. O Adam Weishaupt, ele deixou como discípulo um italiano chamado Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini, que era discípulo do criador dos Illuminati, que criou a máfia. Entendeu? Então a máfia ela opera dentro da mesma lógica da maçonaria e dos Illuminati. Tem iniciação, né? O cara tem que fazer certas coisas para ser aceito, né? Não vou entrar em detalhe, mas é só você estudar, né? Hoje você tem... Cara, você tem Pô, eu sempre esqueço o nome desse cara, um ex-mafioso que ficou preso um tempão, filho de um cara grandão da máfia italiana, e ele tem um podcast. O cara conta as histórias todas. Podcast legal pra caraca. Tem que né? entrevistar esse cara aí também. Esse cara é sensacional, o podcast dele. O maluco manja muito. E imagina o nível das histórias. Você vê o poderoso chefão da vida real, né, meu irmão? Meu. Vamos lá. O Alexandre Barroso, ele perguntou aqui, ó. Daniel e Vilela, vocês viram o caso da psicóloga brasileira que sumiu em Londres, a Vitória? Super estranho o caso dela, e antes de desaparecer, ela falou à mãe dela que os Cavaleiros do Apocalipse estavam vindo e sobre abrir um portal. Cara, eu passei muito rápido nesse assunto, mas não pesquisei profundamente. Vou pesquisar a partir de agora, porque a curiosidade ficou grande, porque eu não sabia essa parte do Apocalipse, não. Você escutou falar disso, Vila? Não, também não. O Firebix BR, ele mandou aqui, ó. Vocês viram um projeto novo chamado Paperclip, onde a empresa inteira pode ser automatizada do CEO ao estagiário, tirando todos os humanos? Eu não vi não, mas o nome é sugestivo, né, da Operação Paperclip. Mas olha só, deixa eu dar um aviso importante para todos vocês que estão assistindo. Isso que o Homer acabou de ler ali é o destino inevitável do que está chegando, tá? O ser humano e o trabalho humano estão se tornando dispensáveis. Então, meu amigo, começa a estudar isso aí para você não ficar dependente de uma mesadinha estatal de uma renda básica universal. Manda aí. O Lil Marques, ele mandou aqui, ó. Opa, boa noite. Já assistiram a série Los Farad? Ela se passa na época da Guerra Fria e conta sobre os traficantes de armas financiados pela CIA.
Não, eu não vi. Los Farad? Los Farad. É Los, tipo espanhol? Los? E Farad com demudo. Eu não... Farad. Pô, legal o tema, eu não conheço não, cara. Obrigado pela dica aí. Aí tem só, quem quiser pesquisar mais, Nicolas Cage, Senhor das Armas, né? Também vai nessa linha aí. O Eu Mesmo. O que você acha sobre esse salão que Trump decidiu fazer na área da Casa Branca? Existe alguma teoria sobre isso? Estão falando que é um bunker, né? Que ele tá construindo um bunker lá na Casa Branca. Já deve ter um bunker. Tem o bunker oficial, mas acho que ele tá fazendo mais hypado, né? Com mais comodidade. Com certeza. Com aqueles quadros cafona que ele gosta de usar lá. O Ziriquili mandou aqui, ó. Daniel, você soube que o Papa Leão, ele recebeu do Vaticano alguns dos principais exorcistas do mundo que teriam alertado para um aumento global assustador de ocultismo, esoterismo e satanismo? Eu fiquei sabendo, cara. É estranhíssimo, mas assim, eles deveriam ler o livro, como é que é? O Último Papa do Malachi Martin e perceber que eles estão infiltrados tudo lá dentro. Não só do Vaticano, mas de todas as religiões, tá? Então tem que tirar primeiro o bode dentro da sala para poder limpar a sala. Pois é.